Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. O tema do nosso conteúdo de hoje é: a falta de limite é dos pais. Não é uma interrogação, mas é uma afirmação. E aí eu quero saber o que vocês acham deste tema. O que significa, o que representa? Será que a Ana tá boiando nessa história? Será que a Ana tá pegando pesado? Para vocês, o que significa este tema? Porque muitas vezes nós dizemos, meu filho não tem limite. Meu filho não tem limite, meu filho, já falei 10 vezes a respeito disso, mas ele não tem limite. E hoje eu venho e trago para você uma outra ótica, um lado diferente deste tema. Então, o que você pensa e o que significa para você? Você concorda que, na verdade, quando eu tenho uma criança, um adolescente, um jovem, que ainda está sob a responsabilidade dos pais, a falta de limite é dos pais? Veja bem, se uma criança, ou um adolescente, ou um jovem, ou até mesmo na fase adulta jovem, que é ali por volta dos 20 anos, mas vamos pegar aqui, no início de tudo, onde tudo começa, né? Porque isso, nós estamos falando de um processo de desenvolvimento. Gente, antes de eu seguir, só queria pedir uma coisa para vocês. Esses dias eu tenho esquecido, inclusive, de falar isso, né? Mande esse aviãozinho assim, ó, para um monte de gente que tem filho, para as pessoas que vocês acham que é importante, que vocês falam, puxa, acho que esse tema vai ser importante para fulana, beltrana. Manda esse aviãozinho. Quem tá no YouTube, cola e copia esse link, né? E mande por WhatsApp, no Facebook, compartilhe isso com outras pessoas. O que nós pudermos fazer, né, para que esse conteúdo seja alcançado, né, e seja ouvido e que as pessoas reflitam a partir dele, ok? Combinado? Bom, mas voltando lá, se uma criança ela é treinada dentro deste processo de desenvolvimento humano, se este treino leva ela à prática e à construção, então, se uma criança é treinada a esperar, e ela é treinada por quem? Pelos pais, né? Ou pelo pai, ou pela mãe, ou pelos pais, né? Ou somente tem crianças que vivem só com a mãe. Ok, então a mãe é responsável pelo processo. Então vamos lá, se ela é treinada, educada na construção do processo dela, a esperar, a criar estratégias, criar soluções, criar momentos, criar situações favoráveis, criar suas ideias, seus conceitos. Então, se ela é treinada a esperar, a criar, a negociar, muitas vezes a negociar aquilo que faz sentido para ela. Muitas vezes a mãe quer que ela tome banho X hora, mas naquele momento, às vezes, ela está fazendo algo que realmente faz sentido para ela. Então, se dentro deste processo a criança não é treinada, ou se ela é treinada, então, a negociar, a ceder. A ceder, por exemplo, ela está brincando e eu quero que ela vá tomar banho. Ou ela está brincando, está assistindo TV e chegou o horário da refeição. Ou se ele está lá no quarto assistindo uma série, assistindo um filme, está dormindo até X horas. E eu acordo, chego no quarto e digo, olha, vão acordar que já está na hora. Se eu não treino, se eu não educo uma criança, então, a esperar,
a criar, a negociar, a ceder e principalmente a se frustrar. Diante da vida, não tenha dúvida alguma, mães, prestem atenção no que eu vou falar. É muito, talvez você ache que eu esteja pegando pesado, mas quando eu não treino as minhas filhas, ou você não treina os seus filhos a isso, nós estamos aleijando esta criança. Nós estamos causando, nós estamos levando para ela, amputando dela, aleijando ela emocionalmente. Porque uma criança que não sabe, que não consegue esperar, uma criança que não sabe ser frustrada, uma criança que não sabe negociar, uma criança que não sabe esperar, uma criança que não sabe criar, é uma criança, gente, aleijada, que precisa, é como fazer ela andar com uma perna amarrada, ou então com os braços amarrados. Sabe por quê? Porque essa criança, ela vai ficar chata, ela vai ficar birrenta, ela vai ficar gastona, ela vai ficar neurótica, depressiva. Vocês conhecem algum adulto assim? Alguma criança ou um adolescente assim? Pois é, porque ela começa a enxergar o mundo. Para o mundo fazer sentido, precisa ser de fora para dentro. Quando na real, não. Quando na real é de dentro para fora. E este de dentro para fora só é possível quando diante da vida, apesar e seja lá em que idade ela estiver, quando diante da vida eu me frustro. Quando a criança quer X situação e para isso, ou ela vai negociar, ou ela vai criar, ou ela vai se frustrar, porque a situação pode ser que não tenha exatamente sido aquilo que ela pensou, que ela quis. Isto vale, minhas amoras, isto vale para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e para os nossos jovens. Pensem nisso. E quando eu tenho, de um lado, pais, e de outro lado, filhos que não conseguem, que não treinam isso, que não exercitam isso, que não constroem isso, não tenha dúvida, eu estou aleijando o meu filho, eu estou aleijando a minha filha. Afinal de contas, nós nos frustramos? Nós precisamos negociar? Nós precisamos esperar muitas vezes? Nós precisamos ceder? Então por que eles não? Eles estão em algum outro processo que não seja o nosso? Ou estamos no mesmo processo? Que é um processo chamado desenvolvimento humano. Então, muitas vezes, para não magoar o filho, para não chatear o filho, e eu vou até mais longe. Muitas vezes, para não termos trabalho, porque dizer não, dizer espera, dizer... Por quê? Vamos então entender. Me convença de que o que você quer é real. E fazer ali, criar ali um espaço para que ele possa negociar, para que ele possa criar, trazer ali soluções para aquela situação que está diferente da minha como mãe, naquele pedido ou naquela orientação. Dá muito trabalho. Educar dá muito trabalho. E muitas vezes, para não ter este trabalho, o que nós fazemos? Nós deixamos. Nós vamos fingindo que está tudo bem, fingindo que não estamos vendo, que não estamos escutando, que não estamos vivendo tudo isso. E aí depois, obviamente, como tudo na vida, nós temos uma ação e esta ação causa uma consequência.
E aí então a gente olha para depois de determinado ou depois de X tempo e nós falamos, poxa vida, meu filho tá sem limite, eu não sei mais o que fazer. Ele está totalmente indisciplinado, ele não tem limite, não tem hora para comer, não tem hora para levantar, não tem hora para fazer tarefa, não tem hora para... Ele não conversa comigo, ele não me respeita. E aí a gente joga aquilo que é nosso, nós jogamos a nossa falta, a nossa ação, aquilo que nós, enquanto mães, temos de fazer para que ele treine, para que ele pratique, para que ele construa este processo, nós jogamos para ele. Né? Então, meu filho não tem limite. Quando, na verdade, mãe, quem não tem limite é você, sou eu. Que trabalho, que fico o dia todo, chego em casa, tenho 1000 coisas para fazer e por conta disso eu me envolvo com tudo isso e deixo a vida me levar. E aí eu não vejo, né, entre aspas, eu não vejo. Gente, quando eu olho para uma criança, quando eu atendo uma criança, quando eu vejo uma criança que realmente não tem limite, eu não tenho dúvida alguma de que a falta de limite daquela criança é apenas uma consequência da falta de limite da família, da falta de limite da mãe ou do pai, daqueles que estão criando, educando, construindo, treinando. A vida, dentro deste processo de desenvolvimento humano, dentro da nossa construção humana, o que é que nós enfrentamos frente à nossa existência? De que forma nós enfrentamos a nossa existência? De braços cruzados? Fazendo tudo na nossa hora, do nosso jeito? Não! Nós temos que esperar muitas vezes, muitas coisas. Precisamos criar soluções, estratégias. Precisamos negociar muitas vezes, até mesmo dentro de casa, com aqueles que estão ali conosco. Então, por que não fazer deste processo de desenvolvimento humano a mesma coisa? Não dá para dar responsabilidade para um filho, não dá para deixar, né, para dar responsabilidade para um filho quando ele tiver lá seus 20 anos, ou quando ele for para a faculdade, ou para ele aprender a hora que ele for para a vida. Não, porque essa responsabilidade é sua, ela é minha. Quando eu digo que nós estamos aleijando uma criança emocionalmente, amarrando uma perna, amarrando os braços, quando eu tiro dela essa possibilidade de esperar, quando eu falo assim, espera, já falei. Quando você faz isso, você está criando, e aí é de fato criando uma criança chata, birrenta, gastona, neurótica, depressiva, que futuramente vai dar muito trabalho. E olha lá, quantos vão, por exemplo, para droga, vão para o álcool, vão para as compras compulsivas, porque precisam realmente trazer do ambiente externo para o ambiente interno. Porque ele não aprendeu a controlar-se dentro dos seus estados internos. E aí ele precisa buscar algo para suprir este não esperar, este não criar. Então eu não espero, eu vou lá e faço tal coisa, compro, gasto, e etc, e etc. Porque o que manda é de dentro para fora. E quando é de dentro para fora, aí nós conseguimos esperar. Aí nós conseguimos pensar, raciocinar, refletir.
Por que nós estamos hoje tendo tantas dificuldades, vivendo uma transição violentíssima neste processo de desenvolvimento humano e principalmente os jovens, os adolescentes, as crianças estão sendo o alvo mais atingido deste processo, porque elas estão sendo, né, vítimas de pais que trabalham e para se ver, a hora que chegam em casa, um pouco mais livres e poder ter ali o seu minuto, os seus momentos, talvez um pouco de relax, ele joga um tablet na mão do filho, ele joga um celular, ele joga uma TV, ele joga uma série, e a criança vai criando um mundo que está totalmente fora das suas potencialidades. Ana, você tá falando que está errado eu dar o tablet, eu dar o celular. Eu não estou dizendo que esteja errado. Eu estou dizendo que isto formará, construirá dentro do seu filho uma sequência de impossibilidades dele se entender humanamente falando. Agora, se para você isso é errado, então eu tô falando certo, tá errado. Se isso para você, não, tá tudo certo, dentro do meu projeto de desenvolvimento humano, então, mas não tenha dúvida, existe uma consequência muito grande, e esta consequência, ela é a longo prazo. Ela não começa agora com 2, 3, 4 anos, e quando ela tem 10, 12, não, ela vai estourar lá, com 14, com 15, com 16, onde a criança, o adolescente, né, ali já está na fase da adolescência, onde o adolescente começa a ter dificuldade de se relacionar internamente dentro de casa, começa a ter dificuldade de se expressar, começa a ter dificuldade de assumir pequenas responsabilidades, começa a ter dificuldade de se estabelecer, de se posicionar com consciência e responsabilidade frente às suas decisões. Quando ele começa a jogar a culpa em todos e tirar o dele da reta. Ou seja, o caminho, né, é um caminho que precisa ser treinado, construído e acompanhado com muita atenção pelos pais. Uma criança que tem livre acesso, eu digo uma criança, mas eu digo também um adolescente, que tem livre acesso a celular, a tablet, fica um adolescente hiper estimulado. Porque ele tá ali o tempo todo, né, subindo, descendo, se não tá bom aqui, ele já vai pro outro, já vai pro outro, já vai pro outro, já vai pro outro, já vai pro outro. E aí é uma criança que com esta superestimulação, ela não se frustra. Porque é uma superestimulação, tem muito, tem excesso. Tem pra tudo, de todos os gostos. Se ela quer ver um tutorial de game, tem. Se ela quer ver um tutorial de maquiagem, tem. Se ela quer ver um tutorial de música, tem. Se ela quer ver um filme, tem. Se ela quer uma música, tem. Se ela quer compartilhar não sei o quê. Se ela olha pra rede, ela nunca se frustra. Porque tem tudo. Se nós pegarmos um tablet, um celular, nós vemos exatamente tudo. E aí nós vamos educando um ser hiperestimulado que nunca se frustra com nada. Ali, num mundo que é
irreal. Porque na vida real, no dia a dia, na rotina, na lida, eu e você, como mães, nós nos frustramos? Quando nós vamos para o trabalho, quando a gente está num relacionamento, seja entre marido e mulher, entre um cônjuge, seja no trabalho, seja com um amigo, como é que é essa relação? Como é essa relação social, esses relacionamentos que a gente tem, que nós temos porque nós precisamos, porque a vida não sou eu sozinha, não é a Ana sozinha. Eu estou aqui, mas eu tenho um leque de relacionamentos que também faz com que minha vida se desenvolva a partir do momento em que eu sou capaz de enfrentar com responsabilidade aquilo que tem de ser enfrentado com responsabilidade. Ou seja, se eu tenho, se a criança, né, ela tem a lá vão ter, como diz minha mãe, né? Minha mãe dizia e diz isso até hoje, a lá vão ter um tablet, um celular, um controle remoto com uma Netflix na frente. Uau! Como que ela vai se frustrar? Como ela irá construir a aprendizagem de esperar? Porque eu tô ali com o meu controle na mão, eu tô ali com a minha tela na mão, e ali, se eu não gosto, eu não preciso esperar acabar. Eu posso mudar, eu posso desligar aqui e ligar ali. Então eu estou hiperestimulando, mas eu estou hiper intolerante também à espera, à negociação, à frustração, a ceder. E é isto que eu digo, que você está, enquanto mãe, se você entrega, se você permite, se para você isso tá ok, eu te digo com toda a certeza do mundo, você está alejando o seu filho. Alejando o seu filho. Porque quando você pega uma criança e ensina essa criança, por exemplo, a plantar algo, a construir algo, onde para ela ver o resultado final, ela precisa esperar, ela precisa cuidar, ela precisa negociar, ceder, por exemplo, tempo, ideias, criatividade, ela vai construindo emocionalmente de dentro para fora. Ela precisa construir esta espera, ela precisa construir este processo que vai desenvolvê-la. E aí, claro, que aí dá trabalho, né? Porque pode ser que suja, pode ser que eu também tenha que participar, pode ser que eu tenha que ensinar, que eu tenha que auxiliar. E isto dá trabalho. E aí vocês poderão pensar, bom, tudo bem, ok, meu filho já tem 15 anos, já tem 20 anos, já tem 25 anos, então, não, ele já dá conta. Não. Quando você... Primeiro, filho é filho. E não importa a idade. Porque se ele tem, por exemplo, 7 anos, se ele tem 10 anos, você vai conduzir de uma forma. Mas se ele tem 20 anos, você vai conduzir também, mas de outra forma. Mas independente da forma, ele precisa de você. Porque é você a única pessoa que tem a possibilidade, a permissão de entrar neste estado que está aqui, ó, interno. Sabe aquele lance de você ouvir muitas mães com filhos já de 20 anos, com filhos de 18, 20, filhos que estão na faculdade e dizem assim, olha, eu não consigo mais conversar, ele não me escuta, ele não conversa comigo, ele só fica no celular, ele só fica com amigos, ele só fica com grupos de WhatsApp, ele só assiste série, ele só... sei.
Entendi, né? É isso. Ou seja, essa criança ficou com a perna amarrada a vida inteira, né? Aleijada a vida inteira, aleijada emocionalmente a vida inteira, e aí num determinado momento eu quero que ela ande sozinha. Eu quero que ela pegue o rumo e caminhe sozinha. Eu quero que ela dialogue comigo. Eu quero que ela sente-se e então me mostre e me... O quê? Como? Porque ela não foi treinada, não foi construído. Não há possibilidades para que isto aconteça. Então, mães e pais, famílias, a falta de limite que muitas vezes o teu filho tem é porque foi o que restou para ele. Exatamente isso. Foi o que restou para ele. Porque não a sua falta, muitas vezes, de tempo, de vontade, de dedicação, de engajamento, produziu um filho intolerante, um filho que não sabe esperar, um filho que, se não tiver na mão um controle, ele vai enlouquecer. Ou seja, pais sem atitudes. Digo para você, educar dá trabalho. Educar exige presença. Educar precisa de ter essa conexão, esta conexão. Ainda que seja uma conexão que, para ser solidificada, ela precisa de espera, ela precisa de frustração, ela precisa de ceder. Você, eu, nós somos responsáveis por ensinarmos os nossos filhos. Sabe aquele lance, aquela história, aquela frase assim, puxa vida, eu tenho 50 anos, né? Queria ter 20 com a cabeça que eu tenho hoje de 50. Pois é, por quê? Porque eu já passei um bocado na vida e muitas coisas talvez eu fizesse diferente, com certeza. É essa experiência que me traz esta vontade. Claro que muitas vezes, né, na idade, quando eu tinha 30 anos, as minhas filhas eram adolescentes, mas mesmo assim, elas tinham 14 e eu tinha, 35, tinha 40, né? Então, esta distância, esta maturidade, ou ela é de fato, ou ela causa de fato enormes defasagens, enormes processos de intolerância. Não se esqueçam, nunca se esqueçam disso. Este processo de desenvolvimento humano, ele é construído de dentro, aqui de dentro, para fora. Quando este processo não está construído, não está alicerçado aqui, de dentro para fora, nós vemos, é fácil de você entender, de você olhar adultos compulsivos, adultos sem limite total para bebida, para farra, para tudo. Para tudo. Em tudo que eles fazem existe um exagero. Quando este exagero começa a aparecer, não tenha dúvida, ele está gritando que ele precisa construir este mundo, este estado interno que está defasado. Aquele lance assim, de você olhar e falar, puxa vida, tem um buraco aqui dentro. É bem isso mesmo, tem um buraco aí dentro. E este buraco aí dentro precisa ser preenchido exatamente com
atitude. Atitude de mãe e atitude de pai. Atitude de família. Gente, tá fazendo sentido, é? Me digam aí, meninas, amoritas, me digam se vocês estão gostando, se é isto, se faz sentido pra vocês, se tem alguma pergunta, me perguntem, quero ouvi-las, quero saber. Afinal de contas, o tema de hoje é: a falta de limite é dos pais. É da mãe, é do pai, que muitas vezes tá cansado e fala: pode. Tá bom. Vai pedir pra sua mãe. Vai pedir pro seu pai. Não, só um pouquinho, pode. Sabe aquela coisa? Porque, gente, educar dá trabalho. A gente precisa, ó, é músculo. E o músculo, ele vem aqui e ele vem aqui. O músculo do coração que pulsa. E nós podemos. Ana do céu, meu filho tem 16 anos, meu filho tem 20, minha filha tem... E agora? O que eu faço? Cara, e agora? Tá tudo bem. Agora começa. Antes feito do que perfeito. Entenderam? Antes feito do que perfeito. Foi feito. Fechou. Começa de novo. E agora começa para ser perfeito. Ainda que daqui a pouco você precisa. Porque quem sabe para onde vai, sabe para onde vai. Agora, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho tá valendo. Tá valendo se o filho tá deitando, dormindo, sei lá, 1, 2, 3 horas da manhã, como disse de uma mãe pra mim que eu achei demais. Eu fiz assim pra ela: uau! Ela falou pra mim: Ana, eu criei uma estratégia na minha casa. Falei, porque nós estávamos falando de tablet, de celular, e ela dizendo pra mim, ela falou: eu não sabia mais o que fazer com esses tais de jogos online. E meu filho só queria ficar jogando online. E aí de manhã, quando eu ia acordá-lo para ir pro colégio, ele tava desmaiado. E aí ia pro colégio, né? E aí quantas vezes a escola me ligava, porque ele dormia na aula. Ela falou: eu já entendi. Já sei o que eu vou fazer. Ela disse que... E ela sempre negociando com ele. Você pode usar, você pode jogar, mas 10 horas eu quero você na cama. O que ele fazia? Ele, 10 horas, fechava tudo, apagava tudo, desligava tudo e deitava. E ela... né, via que os resultados não mudavam. Ou seja, ela falou: bom, esse menino está esperando eu dormir. Ela falou: eu dormia mesmo, porque eu estava arrebentada de cansada. Ele esperava ela dormir e pegava o celular e entrava lá, passava a noite afora, dentro das partidas aí de jogos online. Ou seja, o que ela fez? Ela fez uma programação, existe uma programação que você faz lá para um determinado horário a Wi-Fi cair. Ou seja, o problema era ficar jogando online 10 horas, o Wi-Fi caía e o menino não tinha como jogar. E aí ela percebia que ele estava de fato, né, fazendo isso, porque ela ouvia ele levantar, mexer, blá, 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 mas ele nunca perguntou para ela. Ou seja, ela arrumou uma solução. E é isso. Isso é negociar. Você pode jogar, ok, porque, gente, vamos lá, como é que nós vamos impedir os nossos filhos de viver este mundo digital? Seria uma loucura, né, da nossa parte acreditarmos isso, até porque nem nós conseguimos, não dá mais, a nossa vida olha onde nós estamos agora, virtualmente, né? E o virtual, esse espaço virtual, ele pode ser muito rico. Ele pode sim. E eu, como mãe,
Você, como mãe, como pai, nós podemos ensinar. Nós podemos estar ali também fazendo isso, ensinando isso. Ou seja, como é que essa mãe negociou? Como é que esta mãe foi construindo, treinando com o filho? Filho, ok, você pode jogar, você pode ficar na série, você pode ficar na Netflix até às 22 horas. E esta mãe é uma mãe que acorda 5:30 da manhã para ir trabalhar. Ela falou, Ana, eu ficava colocando o celular para despertar de 40 em 40 minutos para ver se meu filho tinha ido dormir. Porque o rendimento dele despencou. Um garoto de 15 anos. Gente, pois o negócio deu certo. E eu sempre conto isso em cursos, em palestras que eu vou, porque eu falo, puxa vida, né? Eu não sei fazer isso, porque eu não tenho filhos nessa idade, mas vocês que se informem, mães que têm filhos nessa idade e têm dificuldades em fazer isso, porque ele viu a ação da mãe, ele viu a ação, ele viu a atitude da mãe. Obviamente que ele entendeu que algo havia sido feito. Ele compreendeu que algo havia sido feito. E olha que bacana, porque quando há uma falta de limite por parte da família, não tenha dúvida. Não tem. Por mais que o filho brigue, porque ele quer, o que ele mais quer é que os pais cuidem dele. O que ele mais quer é que os pais lutem bravamente por ele. Quando ele enxerga no pai, na mãe, que aquele não, que aquela situação que o pai não permitiu, não seria aquilo que ele desejaria ter, não é aquilo que ele desejaria ter. Porém, quando ele sente que aquele não, que aquela atitude, que aquela ação faz parte de todo o contexto da história de amor, do vínculo, da conexão, uau! Esse filho não se revolta. Esse filho não entra num processo de frustração, entre aspas, de uma frustração negativa. Muito pelo contrário. Quantos jovens, quantos adultos, quantas crianças que têm exatamente tudo nessa vida. Tem celular, tem iPad, tem iPhone, tem não sei o que, tem... e são frustrados. Por quê? Por que será? Por que será? O que a sua filha precisa é deste olhar. É este olhar. É olho nos olhos. É dizer para ele, não. Agora não. E de repente, se esse agora não dá para ser dito, vai lá e desliga o Wi-Fi. Sabe, essa história que eu acabei de contar. É exatamente isso. Exatamente isso. Esta atitude desta mãe foi simplesmente algo para mim de um exemplo que eu sempre peço para ela permissão, já pedi, não cito o nome, mas assim, acho que é demais. Sabe aquela historinha, né? Meu pai, gente, ele falava tanto isso para mim e minhas filhas ouviram muito isso de mim, né? Dizia assim, né? Eu ouvi isso muitos anos da vida e disse muitas vezes isso. Eu prefiro te ver chorando agora do que eu chorar mais tarde. Claro, né? Eles diziam de uma forma muito mais impositiva, muito mais... Mas, cara, hoje quando eu me lembro disso, eu me lembro disso com tanto amor. Eu me lembro disso com afeto que ferve dentro de mim, sabe? E é exatamente isso. Exatamente isso. Quantas vezes nós movemos
mundos e fundos para que os nossos filhos não chorem, porque a gente não quer magoá-los, porque nós não queremos vê-los chorar, porque nós não queremos vê-los não ter o que o outro tem, porque todo mundo tem, porque o outro vai, porque todo... Quantas mães seu filho tem? Quantas mães sua filha tem? Você, é você. Se você, enquanto mãe, aquilo que você conduz, a tua permissão, aquilo que dentro de você, aquilo que você conduz, faz sentido, independentemente da mãe, do pai, do fulano, do beltrano, do minguano, faça a tua parte. Faça a tua parte, amoras. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Foi bom o conteúdo de hoje? Gente, dá para acreditar que nós estamos na 20ª aula. 20ª aula, né? E é isso, né? Não estou dizendo para vocês não darem tablets para os filhos, para não deixarem assistir Netflix, para não deixar... não é isso, não. Não é isso. Mas é fazer isso de forma que eles compreendam que talvez a regra ela é exatamente o encontro da ação com o amor que você tem, e tudo isso se transforma numa conexão que fica indestrutível. Pode vir, sabe? Eu vou até tirar o meu anel e vou ensinar vocês a fazerem uma coisa. Vocês vão, vocês vão fazer, cruzar os dedos, fazer isso, é assim, ó, lembrei. Uma mão para cá, outra para cá, e vocês vão fazer isto. Esta imagem é isto aqui. A relação que nós precisamos construir com os nossos filhos. É esta conexão que se entrelaça e ela é construída. Pode vir cá, puxa para cá, não sai, não arrebenta, não sai. É isso aqui. Só que para você fazer isso aqui, olha só, você precisa, faça isso. Para você fazer isso aqui, você precisa de flexibilidade. Você precisa de treino. Você precisa praticar com seu filho. Espera, cria condições, cria soluções, negociar, ceder, frustrar. Você precisa, porque se você não fizer isso, você nunca vai conseguir ter isso. Não se esqueça disso, tá? Beijo no coração.